não ter uma concepção correta sobre quem Deus é, sobre a doutrina da ira de Deus, pode te levar a cair da fé. Bom dia, graça e paz. Vamos continuar aqui o Salmo 38. O Salmo 38, Davi está dizendo assim, ó, verso 1, não me repreendas na tua ira. Verso 2, porque tuas flechas se cravaram em mim, por conta da tua indignação eu estou doente, não há parte saudável em mim, eu estou fedendo, eu estou exausto, esgotado, minha dor é constante. E tudo isso, dor constante, flecha cravada nele, doente, enfermo dos pés à cabeça, seus amigos o abandonaram, seus inimigos estão acabando com ele. Tudo isso é Deus arrebentando com Davi. E esse é o homem segundo o coração de Deus. Essa descrição de Davi sobre ele, sobre o modo que Deus lida com ele, sobre o modo que Deus lida com o pecado dele, praticamente inexiste em boa parte das igrejas evangélicas. Por que isso é tão ruim? Porque inúmeras vezes nós estamos sofrendo por conta de nossos pecados. Mas isso é... Olha Davi, gente! Se vocês estão me acompanhando aqui há um bom tempo, já notaram quantas vezes nós lemos isso aqui nos Salmos? Davi pedindo perdão de pecado e dizendo que está sofrendo por conta de pecado e que Deus é justo ao puni-lo, ao discipliná-lo. Mas essa ideia praticamente inexiste em muitas igrejas evangélicas, que chegam até a dizer que Deus não coloca doença em ninguém. Mas aqui Davi está dizendo claramente que Deus o fez enfermar, que não havia, a tal ponto que não havia nada saudável nele. Nada. Olha que coisa terrível essa perspectiva. E a ideia, a perspectiva de muitos evangélicos é de um Deus que não pune, que Deus apenas vai dar aquilo que você quer, que vai realizar todos os seus sonhos. Aí quando essas coisas não acontecem, essas pessoas ficam iradas contra Deus, porque elas não têm a concepção de que Deus se ira com os nossos pecados, aí elas ficam iradas em relação a Deus. Elas não possuem um sentimento de gratidão. Não possuem. Por quê? Porque não têm uma perspectiva profunda de seus pecados. Sem sombra de dúvidas, e eu já falei aqui várias vezes com vocês, um dos elementos mais importantes para que vocês tenham uma vida plena, feliz, uma das chaves mais importantes para abrir o caminho para a felicidade se chama gratidão. Mas você vai agradecer a quem? Com base em quê? A gratidão, ela se assenta na percepção que você tem de seus pecados. O tamanho da sua gratidão tem a ver com o tamanho da percepção que você tem de seus pecados. Quanto maior a sua percepção de pecado, maior será a sua gratidão a Deus. Aqui, Davi, ele não reclama. Calvino comenta que Davi não está pedindo aqui isenção de todo sofrimento, porque ele sabe que a punição dele é correta. Ele só está pedindo alívio. Senhor, me alivia, eu não aguento mais. O Senhor é justo, mas Senhor, o Senhor também é misericordioso, alivia. Eu mereço de fato isso. Ou aquele evento famoso, Davi, por conta de seus pecados, Deus diz que vai puni-lo. Absalão então tenta tomar o reino, Davi sai fugindo de casa. Nessa hora, Simei começa a jogar pedras, jogar terra em cima de Davi e amaldiçoa Davi. Joabe fala, meu rei, que é um comandante da guarda, quer que eu o mate? Davi diz, não, porque vai que foi Deus que o mandou aqui. Olha como Davi era diante do sofrimento, da humilhação. Outros já veem uma situação dessa, volta para casa dizendo, onde o Senhor está? O Senhor me abandonou, eu fui humilhado no meu trabalho. E fica com uma mágoa profunda de Deus. Profunda. Olha Davi. Lembra que aqui ele diz assim, ó, diante dos inimigos que o humilhavam, ele falou, eu fiquei surdo e mudo, não falei nada. Você nota essa atitude em muitos cristãos hoje? Diante do sofrimento, da humilhação, ficar mudo e surdo? Não, eles estão falando muito, eles estão reclamando. Senhor, olha lá como ele me humilhou. Não, Davi entendia que ele merecia aquilo. Ele merecia. O que ele pede é por graça. Ele nem reclama do tipo, não, agora o Senhor não pode ser, eu já pedi perdão, o Senhor tem que me dar o reino de volta. Não, ele vai embora. Ele estava pronto para perder o reino. Deus quis dá-lo. Deus quis dar a ele de volta. Mas Davi nem considerava que Deus tinha que fazer isso. Mas esse é o seu problema. Esse é o meu e o seu problema. Nós fazemos um monte de coisa errada e depois nos arrependemos e apontamos o dedo para Deus. Eu estou arrependido, agora o Senhor faz o que eu quero. Não funciona assim.
Davi não está ordenando Deus aqui, ordenando, dando ordens a Deus, ele está suplicando. Ele está mudo e surdo. Ele diz, eu não tenho nada a falar para vocês, eu tenho apenas que aceitar, me humilhar diante de Deus. Você ouve um discurso desse em boa parte das igrejas hoje? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não é? Eu quero, eu também quero. Mas se Deus falar que não, tá certo. Quem sou eu para determinar? Eu não perdi porque eu pequei? Se eu perdi algo porque eu pequei, agora que eu me arrependi, eu posso apontar o dedo para Deus e falar, agora o Senhor me dê, hein? É essa atitude que falta em nós. Isso de fato é um coração arrependido. Coração arrependido não é apenas aquele que chora, começa aí. Não é apenas aquele que diz, eu errei. É aquele que também diz, eu mereço ser punido, eu mereço ser disciplinado, eu só peço que o Senhor me dê força para aguentar. E se o Senhor quiser mudar a minha circunstância, aí é uma cereja do bolo, mas se eu morrer aqui nessa circunstância, com Absalão ali no trono e eu fugido, tá certo, tá mais que certo. Vocês veem um cristão fazendo isso? Não fazem. E é por isso que sofrem tanto. E é por isso, inclusive, que não veem Deus dando alívio ou mudando as suas vidas. Esse texto, então, é de uma profundidade absurda. Mostra o que de fato é o arrependimento. É um coração profundamente humilde que aceita a repreensão divina. Isso, de fato, é arrependimento. Isso, de fato, é arrependimento. E é o que boa parte dos cristãos não entendem, não sabem, não vivem e ignoram, porque não têm uma perspectiva correta sobre o que é arrependimento, sobre seus pecados. Não tem. Não tem uma concepção correta sobre seus pecados. Por isso, ao invés de ficarem em silêncio, estão falando tanto e reclamando tanto. Que Deus nos dê essa graça de vermos os nossos pecados assim como Davi via os seus. Como Davi era sensível para perceber seus pecados e perceber que ele estava sofrendo por conta de seus pecados. Como ele tinha essa perspectiva muito clara. Eu acredito que boa parte dos nossos problemas da cristandade atual se dá porque eles são insensíveis em relação aos seus pecados. Não têm a sensibilidade de Davi de perceber os seus pecados. E por isso não estão se arrependendo. E não estão também aceitando. Lembra de Moisés? Deus falou para ele, não vai entrar. E o que ele disse? Ou de Davi mesmo. Deus falou para Davi assim, não, você não vai construir o templo. A sua mão está cheia de sangue. Eu quero um rei da paz para construir. O que Davi disse? Restitui, eu quero... Ele fala isso? Ou ele agradece a Deus e diz assim, quem sou eu? Depois de tudo que o Senhor fez? Não tem problema. Porque no meio disso também, Deus disse, você não vai construir, mas o seu reino vai durar para sempre. E aí, Davi foca nisso, nessa promessa grandiosa. Meu reino não vai ter fim. E aí ele diz, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um pecador. Essa é a nossa perspectiva. Mas ele não reclama da ideia do templo, de que ele não iria construir o templo. Ele só agradece. Ele só agradece. E Moisés não reclama. Não vou entrar em Canaã? Tá bom? Sim, Senhor. Há isso em você. Há isso em mim. Isso, de fato, é arrependimento. Se você está arrependido, você não é digno de coisa alguma. Se Deus quiser te deixar ali, como ele poderia ter deixado Davi sem o reino, Deus teria errado? Não. Ele era obrigado a devolver o reino a Davi? De forma alguma. Ele é obrigado a restituir alguma coisa a mim e a você? De forma alguma. De forma alguma. Ele não é obrigado a nada, ele não nos deve nada. Tudo que temos é pela graça. É pelo mérito dele, não pelo nosso. Entenda isso, isso aqui está a chave para a sua felicidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, nos ilumina. Nos ilumina, pedimos a tua bênção sobre nós, o teu cuidado sobre nós, o teu favor sobre nós. Sê conosco, ajude-nos, ilumine, Senhor, nossas vidas a cada dia, que a tua graça esteja conosco, que a tua mão soberana esteja sobre nós. Nos livre, Senhor, de todo mal.
E Pai, nos livra do maior de todos os maus, não enxergarmos os nossos pecados. E ao invés de ficarmos em silêncio, arrependidos, buscando a Tua misericórdia, muitas vezes nós abrimos a boca para reclamar. Dá-nos o coração de Davi, o Teu servo, um coração humilde diante das dificuldades. Ajude-nos, ó Pai, e assim alcançaremos o Teu favor. Por meio da fé que o Senhor nos deu, por meio do arrependimento que somente o Senhor pode colocar em nossos corações. Dá-nos um coração de fato quebrantado e humilde. Em nome de Jesus. Amém? Poxa vida, é tão sério isso, não? Ai, meu Deus, esse coração que entende, eu não sou digno de nada. Olha, leva isso para sua vida, leva isso. Você não vai viver infeliz, não. Te garanto. Valeu, gente. Até a próxima.